Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Brizola Neto, Leonel Brizola Neto, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Obrigado, senhor presidente. Ata da 87ª sessão ordinária, em 21 de outubro de 2014, presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Laura Carneiro, segundo suplente, Edson Zanata, convite, às 14 horas, com a presença dos senhores Gilberto, Luiz Carlos Ramos, Eliomar Coelho, Edson Zanata, Laura Carneiro, Tereza Berg, Márcio Garcia, César Maia, Raymond. Assume a presidência o senhor vereador Edson Zanata e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador César Maia, ambos a convite. Ok. Encerra-se a sessão às 16 horas e 59 minutos. Eu que agradeço. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na verdade, o que me traz essa tribuna é o falecimento de um grande companheiro, de um grande trabalhista, Cibiles Viana, companheiro de toda a vida do meu avô, Leonel Brizola, faleceu na noite passada e vai ser aqui, está sendo velado no Memorial do Carmo hoje, e onde vai ser cremado às 5 horas da tarde. Eu queria depois até pedir um minuto de silêncio, mas eu queria fazer uma saudação, e o vereador César Maia conheceu o professor Cibiles Viana, né, grande seu colega. Olha, o professor Cibiles Viana foi responsável pelo maior plano de reforma agrária que esse país hoje, infelizmente não implementado até hoje, mas ele, junto com Paulo Schilling e outros notórios no Rio Grande do Sul, desenharam aquele que é o maior e mais revolucionário plano de reforma agrária que esse país poderia ter implementado. Hoje a gente não teria aí tanta favela, tanta gente perambulando pela rua sem destino, um pedacinho de chão. Era um plano estratégico para o desenvolvimento do país. Foi o professor Cibiles Viana, obrigado, companheiro, que demonstrou no Rio Grande do Sul, assessorando meu avô Leonel Brizola enquanto governador, que as empresas americanas, a ITT e a Bond Share, empresa de comunicação e de energia, davam prejuízo ao país. No momento que as grandes indústrias se deslocavam praticamente para o setor sudeste, né, então fazia com que as outras regiões fossem grandes fornecedoras de matéria-prima, e fazia do Rio Grande do Sul um grande problema, porque aquelas empresas americanas, olha, de hora em hora, sofriam um apagão no seu parque industrial e a comunicação. Então o Brizola, como governador, teve essa grande visão, já que o Brasil estava naquela 50 anos em 5 do JK, vamos dizer assim, era o slogan, a necessidade de aprimorar o seu parque industrial, e para isso era preciso que a energia e a comunicação fossem distribuídas adequadamente. Brizola, junto com o professor Cibiles Viana, elaborou um plano com esses empresários do setor de comunicação e de energia elétrica americanos, e levaram a eles, e eles não aceitaram, queriam que aumentassem tarifa, como sempre, né? Com a concessão privada visa o lucro, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas você vê a genialidade de um governo que pensa para frente, não um governo imediatista, que pensa só o de agora. Eles não aceitaram, quiseram elevar a tarifa, mas já tinham outros casos de elevação de tarifa naquela ocasião, e o serviço continuava a mesma porcaria. Então o Brizola,
entrou na justiça e a própria justiça encampou, na verdade. Não foi o governador Leonel Brizola que num ato ditatorial ou um ato único com uma caneta encampou essas empresas. Nada disso. Brizola ganhou na justiça o direito do governo do estado encampá-las, porque elas sim davam prejuízo, enorme prejuízo ao povo do Rio Grande do Sul. Cibilis Viana, um economista, quando secretário de Fazenda no governo Leonel Brizola, sanou as contas do governo do estado, e o professor César Maia depois pode discorrer muito melhor do que eu, aqui que acompanhou de perto toda a genialidade e a inventividade do professor Cibilis Viana na ocasião, sendo que o Rio de Janeiro, por o Brizola ser o governador, sofria sistematicamente um boicote do governo federal, ao ponto de negar o repasse constitucional de verbas, tendo que o governo do estado entrar na justiça para poder que o governo federal repassasse aquilo que era legítimo ao estado. Foi Cibilis, junto com Brizola, que calculou a questão dos royalties do petróleo. Hoje, tanto discorremos e falamos do royalties do petróleo, mas quem garantiu esse benefício para o estado do Rio de Janeiro foi sim aquele governo trabalhista estadista. Infelizmente, o governo federal, com Sarney, só pagou quando o Moreira Franco assumiu do PMDB. Aliás, o PDT nunca empurrou o caminhãozinho do PMDB. Nunca. O PMDB ajudou a empurrar o caminhãozinho do PDT no governo. Mas na alavanca, quem tinha alavanca era o Brizola. Nunca ao contrário, como vemos agora, o PDT apoiar um governo que inclusive vai passar um viaduto em cima da maior obra, uma das maiores obras-primas de Leonel Brizola, que é o Centro Integrado de Educação Pública. Um verdadeiro crime à memória de Leonel Brizola e um crime bárbaro, justamente aos jovens e às crianças do estado do Rio de Janeiro. Olha, eu não sei, nesse sentido, o que justificaria o apoio do PDT ao PMDB? Será que não há aí uma suspeita de crime eleitoral? Quem sabe? Eu tenho quase certeza que sim, que há sim, claro, indícios de crime eleitoral, porque não há nada que justifique este apoio do PDT ao PMDB, servindo de muleta para que ele possa se auto-perpetuar no poder do estado e no município do Rio de Janeiro. Então eu queria deixar aqui, olha, o meu saudoso e deixar um abraço carinhoso para os familiares, a dona Leda, seus filhos, sabe, dizer, olha, que saudade daquele tempo, como o professor Cibilis Viana era um companheiro de primeira hora do governador Brizola, de todas as horas, e está em falta na política, pessoas com ética, com moral, com visão de futuro, pensar a nossa cidade, do que pensamos o Rio de Janeiro daqui a 20 anos. Será que a gente em algum minuto, algum segundo dessa nossa vida corrida, a gente pensou como é que vai estar a cidade do Rio de Janeiro daqui a 20 anos? Porque esses governantes que estão aí não pensam na cidade daqui a 20 anos. O que a gente vê nessa campanha eleitoral, senhor presidente, é um candidato sentado com a mãezinha e com o paizinho, dizendo que, olha meu filho, seja bom, sabe? Qual é o futuro para o estado do Rio de Janeiro? Então, lembrando Leonel Brizola, lembrando o grande professor Cibilis Viana, vai aqui meu fraterno abraço e carinhoso a todos os seus familiares e dizer, ainda estamos nessa luta e ainda temos muita esperança que a gente possa retomar o trabalhismo na cidade do Rio de Janeiro contra esse neolacerdismo instalado pelo PMDB. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pediria, senhor presidente, um minuto de silêncio em memória e homenagem desse grande brasileiro que foi e vai continuar sendo
pela sua memória, pelo seu trabalho, Cibiles da Rocha Viana. A presidência concede a manifestação do vereador César Maia. Senhor presidente, Cibiles da Rocha Viana, professor, doutor em ciências contábeis, desenvolveu pela primeira vez no Brasil, quando o governador Brizola governava o Rio Grande do Sul, o que chamou formalmente de Gabinete de Administração e Planejamento. Foi a primeira vez que o Brasil teve um Ministério do Planejamento a nível regional. Um trabalho sempre que fazia convergir a responsabilidade administrativa com o seu talento de professor, de mestre, autor de alguns livros, quase sempre os três principais que tratam, os livros estão aí, da questão da economia e do desenvolvimento econômico do Brasil. No primeiro governo de Leonel Brizola, Cibiles Viana trabalhou como um co-governador. Cibiles era responsável pela gestão administrativa do governo, não era a administração pública. Esse era o professor Baiá Boatê. Mas a administração do governo corria por conta dele. O governador Brizola, ele tratava das questões da esfera política, das prioridades, das estratégias. O governador Brizola, ele ficava muito mais no Palácio Laranjeiras, na sua própria residência, e o Cibiles ocupando o Palácio Guanabara. A gestão era feita diretamente ao governador Brizola, em 4 mãos, vamos dizer. Havia um gabinete de Justiça e Segurança, em que estava o secretário de Justiça, o procurador-geral do Estado, o secretário-chefe da Polícia Militar, da Polícia Civil, e eu tratava das questões de ordem fazendária, financeira, e também das questões orçamentárias, que o Brizola trouxe essa questão para o Rio de Janeiro, que depois eu dei curso em outras funções de responsabilidade que eu tive, que é que o orçamento, a execução do orçamento, ficasse na Fazenda, porque é a Secretaria de Fazenda que trata das receitas e das despesas. Portanto, essa compatibilização exigia uma gestão na Fazenda também do processo orçamentário. Assim foi. O governador Brizola fez apenas um destaque, é que a parte do orçamento que se referia a investimentos era executada pelo secretário de Planejamento, Fernando Lopes, que trabalhava ali no conjunto do Palácio Guanabara, trabalhava com Cibiles Viana, que ficava com essa outra parte, que era a parte de administração do conjunto do governo. Portanto, é um homem de raro talento, de inigualável dedicação à função pública, um mestre, um professor, um cientista.
como são os grandes economistas, o caso de Sibeli Viana, um mestre das ciências contábeis, e eu estou pedindo no dia de hoje, vou encaminhar um projeto de lei solicitando ao senhor prefeito que designe uma escola, nova escola, que for construída, do município do Rio de Janeiro, com o nome de professor Cibiles da Rocha Viana. Hoje, nós vamos ter duas paralisações, uma paralisação e uma mobilização. A Polícia Federal realiza uma paralisação em todo o país por 72 horas a partir de hoje, com atos públicos de protesto em frente às unidades da corporação. Segundo a Federação Nacional dos Policiais Federais, FENAPEF, a categoria luta, entre outras questões, para que o governo cumpra o acordo que assumiu em 2012 de modernização da carreira na instituição. Eu entendo que as 72 horas, elas estão bem demarcadas, de maneira que a Polícia Federal esteja inteiramente à disposição durante o domingo, que é um dia de eleição, portanto um dia superior às diferenças, às questões e os conflitos que naturalmente surgem na política e na administração pública. Hoje, também, na UERJ, haverá uma importante mobilização. Em assembleia, no dia de ontem, os professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, definiram o calendário de mobilização dos próximos dias. Amanhã, às 10 horas, haverá ato público em frente ao campus do Maracanã. O objetivo principal é cobrar a execução dos 6% do orçamento para as universidades estaduais. Na quarta, haverá audiência pública da Comissão de Educação da LERJ, às 10 horas, na UERJ. Hoje, senhor presidente, trago de novo, no dia de ontem, ficou faltando a leitura de uma nota do ex-blog, hoje eu trago a que ficou faltando ontem e a de hoje. A que ficou faltando ontem é uma nota que eu postei no dia 15 de outubro. Mas antes disso, há pedidos, eu diria da mesa, comentar apenas a pesquisa, nova pesquisa, Datafolha, que foi divulgada até com uma certa inscrição pelo jornal Folha de São Paulo e que aparentemente significa o mesmo resultado do dia anterior. Não é bem assim, porque nos votos totais, que é o que interessa no segundo turno, os votos válidos no segundo turno, já falei ontem aqui, é uma ficção, não serve para nada, mas há um outro ponto de acréscimo da candidata Dilma Rousseff. Vamos ver o que o Ibope vai dizer hoje, amanhã o Ibope, a Folha de São Paulo, ou amanhã, sexta-feira, porque na medida que há uma série de pesquisas, e essa série de pesquisas aponta mesmo que minimamente uma tendência, ela não pode entrar na margem de erro. A margem de erro, ela se aplica quando se tem oscilações ou quando é uma pesquisa isolada e solta. Quando você trabalha com uma série de pesquisas, a margem de erro, ela converge para aquele número que é colocado na pesquisa. Ela diminui naturalmente, porque ela é corrigida pela série de pesquisas. Isso quer dizer que de 3 pontos de diferença, se passou a ter, com a pesquisa da Datafolha de ontem, 4 pontos de diferença. É uma diferença que não é desprezível de forma nenhuma. Mas nós temos ainda esses dias finais, onde o eleitor se mobiliza, argumenta, fala, tenta convencer o seu amigo,
o seu parente, o seu vizinho, o seu amigo, o seu companheiro de trabalho. Ainda tem o debate na TV Globo, que vai ter uma audiência aí superior a 30%, e que, portanto, é também um campus importante, e, por enquanto, não se pode dizer e afirmar que há uma tendência cristalizada, mas que a pesquisa de ontem da Datafolha é um sinal que deve claramente levar a todos nós que apoiamos o senador Aécio Neves a intensificar a nossa mobilização, especialmente no Sudeste. E lembro, eu hoje fazia uns cálculos mergulhando nas duas pesquisas para uma nota que eu vou postar amanhã no ex-blog e mostrando região a região que uma mexida, olha, presidente, como é que se está numa reta final de muita sensibilidade. Se o senador Aécio Neves, que vence no Sudeste, uma diferença que diminuiu na penúltima pesquisa, se ele cresce 3 pontos, naturalmente diminui 3 pontos da adversária. Esses 3 pontos seriam suficientes para que essa diferença de 3, 4 pontos em votos totais fosse reduzida a 0. Então, olha como se está aí no momento de importância para que o eleitor se mobilize, e se mobilize mais ainda para que a sua opinião possa convencer a opinião de outros eleitores. Enfim, agradeço a paciência e a flexibilidade de Vossa Excelência. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Agradecendo a Vossa Excelência e agradecendo a generosa ausência dos meus pares, vereadores e vereadoras, que me permitem continuar avançando, me comunicando com a população do Rio de Janeiro e usando muito a TV Câmara, que realiza um trabalho extraordinariamente importante para nós. Quantas pessoas entram no site da TV Câmara e puxam ali aquilo que foi dito aqui? Poucas. Porém, quem faz isso somos nós, vereadores. Nós puxamos, buscamos, editamos e repassamos em rede para os eleitores nossos e outros que sempre se tem a esperança e a expectativa de que venham a ser nossos eleitores no futuro. No dia 15 de outubro, aliás, dia do mestre, infelizmente, essa casa não funcionou, o plenário não se alcançou o quórum de 7 vereadores para se abrir a sessão, quando se podia ter realizado um debate muito importante a respeito da educação, do magistério. Mas nesse dia eu fiz uma nota que dizia assim: Aécio versus Dilma, por que o que mais os distingue está fora do debate? Eu diria que o fato das questões relativas às relações exteriores, à política externa do Brasil, inexistir durante toda a campanha eleitoral, mostra, senhor presidente, um certo provincianismo da política brasileira. Não é possível. O Brasil se jacta de fazer parte dos BRICS. O presidente Lula queria tanto que o Brasil ocupasse uma cadeira permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, se mobilizou, se movimentou pelo mundo. A expansão dos países ditos bolivarianos, Venezuela, Nicarágua, Bolívia, Equador, de certa maneira, Argentina, cada vez mais, e o Brasil, que sempre, sob a presidência do presidente Lula e da presidente Dilma, sempre afirmou
a sua, mais do que simpatia, o seu companheirismo pelas teses lideradas pelo presidente falecido Hugo Chávez. Esse foi um assunto, e é um assunto, ausente da campanha eleitoral. Ora, quantos conflitos no mundo? A questão do Estado Islâmico, o conflito, a guerra civil na Síria, que envolve grupos de alguns países, que já levou à morte quase 100 mil pessoas. O surgimento, o crescimento do Estado Islâmico, que é um grupo terrorista, grupo que trata o adversário cortando a cabeça, qual o nome que eu vou dar? E que ocupa hoje uma extensão importante do Iraque e da Síria. E que nesse momento os Estados Unidos forneceram armas para os curdos no Iraque. O governo da Turquia, embora um governo que considera os grupos curdos ativos como terroristas, ele, das duas uma, ou eles entravam em conflito na fronteira com a Síria, ocupada pelo Estado Islâmico, ou eles abriam um corredor para a passagem dos grupos curdos. O que aconteceu? Porque na Síria são curdos que ficam ali na fronteira, numa cidade que está, cidade grande, importante, Kobane, que está praticamente destruída, tiros, bombardeios. O Brasil não tem nada a dizer sobre isso. Numa campanha eleitoral, nada a dizer sobre a Palestina. Hipocrisia. Porque claramente a presidente Dilma e o PT apoiam a posição árabe-palestina ali. E claramente o PSDB, o senador Aécio Neves, apoia as posições ocidentais ali. Por que não se diz isso com clareza? A Líbia, presidente, está acabando. Semana passada, o governo da Líbia e o parlamento se ausentaram do prédio do governo, do prédio do parlamento, estão protegidos e trabalhando, entre aspas, dentro de um hotel. Enfim, as questões que tratam da ocupação da Rússia, de parte da Ucrânia, e de uma guerra civil na Ucrânia, em que explicitamente a presidente da República, ela se posicionou favorável à Rússia, foi incapaz de se somar às críticas aos movimentos, às ações, às decisões do presidente Putin. No caso do Estado Islâmico, ela se negou a se somar na ONU, quando ela falou na ONU, a se somar a todos os países que, mais do que críticos, estão perplexos com o que está acontecendo naquela região. Nada disso é matéria de debate eleitoral, nada disso é debate para que a presidente Dilma, o senador Aécio Neves, espero que seja o futuro presidente, mostre a sua indignação e aponte para a presidente Dilma e diga para ela: o senhor acha que é cabível a senhora não ter se somado à crítica dura, enfim, as Nações Unidas praticamente todas em relação a esse grupo terrorista, que é um Estado, é um exército poderoso. Ontem eu coloquei no ex-blog uma nota secundária que o Estado Islâmico, ele ocupa poços de petróleo, que nesse momento lhe dão de receita anualizada 800 milhões de dólares. Porque se pergunta, de onde eles tiram dinheiro para comprar armas? 800 milhões de dólares, divide por 12, isso dá 70, mais ou menos, 70 milhões de dólares por mês, por aí. Mas tem que se perguntar também quem fornece. As armas não
caem de paraquedas. Alguém fornece. Quem fornece? Então são questões extremamente delicadas. Agora mesmo tivemos um plebiscito na Escócia de separatismo, mudez completa daqui. Não se discute essa questão que é clara, que é nítida, em relação à expressão, à força dos países ditos bolivarianos. Eu li hoje, numa entrevista dada à imprensa internacional pelo senador Aécio Neves, que ele entra na questão da política internacional na entrevista, não no programa, ainda, espero que entre, não nos debates, ou no debate, espero que entre. Ele fala que há necessidade de flexibilização do Mercosul, que não se pode ficar tolhido pela inflexibilidade da Argentina e da Venezuela. Tudo bem, acho que é uma boa posição. Por quê? Porque o Mercosul realizará o seu plenário, a sua assembleia, agora, no mês de dezembro. E coisas desse tipo têm que ser discutidas. O Brasil está atado pelos acordos firmados, especialmente com a Argentina, mais relevante, dentro do Mercosul, atado em relação a realizar uma política de comércio mais aberta com a União Europeia, que nos interessa. E não se pode assinar, não se pode avançar, porque há essa restrição no Mercosul. Concordo, essa é uma questão de caráter, digamos, comercial, mas as questões de caráter político, que ocorrem em várias partes do mundo, o Brasil está neutro? Ou está neutro? Brasil, governo e oposição. O Brasil está neutro em função de que não é relevante essa ou aquela questão, não são relevantes? Ou ele está neutro porque teme que colocar questão como essa em campanha possa produzir uma inutilidade? Não acredito. Acredito que a população brasileira tem consciência básica, mesmo que geral, dessas questões, ou acham um lado e outro, que tocar nesses assuntos significa perder voto para o outro lado. Mas afinal, a presidente ou o presidente da República eleito vão ter que posição. O eleitor vai votar, do ponto de vista da política externa, vai votar cego? Vai votar sem saber para onde vai o governo? A presidente Dilma se pode imaginar. Bem, só para concluir, presidente, nesse domingo nós teremos uma importante eleição para presidente da República na América do Sul. O Brasil, claro, mas no Uruguai também. Uma eleição que deve ir para o segundo turno, depois de muito tempo, em que o candidato de centro-esquerda, Tabaré Vázquez, que já foi presidente, um bom presidente, e o Lacai, que é um jovem candidato que surpreendeu a política uruguaia, do outro lado, em que as pesquisas apontando o segundo turno indefinem quem será o vencedor dessa eleição. Olha que coisa importante. Nós estamos falando aqui do países platinos. Muito difícil que o grupo da Cristina Kirchner continue na presidência na eleição do próximo ano. Muito difícil. O que significaria, do ponto de vista político, estratégico, uma vitória de Lacai e uma vitória de Aécio Neves? É uma mudança política importante. Mas também o que significaria uma vitória de Tabaré Vázquez e uma vitória de Dilma Rousseff? É uma afirmação importante também desse tipo de política. Hoje, no jornal É o País do Uruguai, há uma nota destacada em que resolveram, o presidente Mujica, ele aprovou uma lei de legalização da marihuana, da maconha, que foi um destaque internacional. Ele ganhou até a capa da revista Time, se não me falha a memória. Agora, na campanha eleitoral, os dois candidatos
de centro-esquerda, centro-direita, os dois resolveram que esse é um assunto para o próximo presidente. Jogar a maconha no colo do próximo presidente. Podiam afirmar a sua posição. Tabaré Bastos afirmar, a minha posição é como a de Mujica, é do mesmo partido. E o Lavalle podia dizer, a minha posição é contra a legalização da maconha. Resultado, qual é a sua posição? Este é um assunto para o próximo presidente da República. Assim não dá, presidente. Como é que o povo vota? Depois disso, o povo não sabe votar. Ele precisa ser informado para ter essa ou para ter aquela posição. Desculpe ter me estendido. Muito obrigado, presidente. A palavra continua franqueada. Com a palavra o vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Bem, finalmente eu acho que eu vou conseguir agora retornar à nota postada no dia 15 de outubro, próximo passado, que deu origem a esses comentários gerais que eu fiz. Aécio versus Dilma. Porque o que mais os distingue está fora do debate. Se olharmos para frente, para depois da eleição presidencial, e por hipótese, compararmos o que seriam as políticas públicas de Aécio e Dilma e graduarmos cada uma delas e mais ou menos para um e para outro, que política dessas, que seriam adotadas futuramente pelo nosso futuro ou futura presidente, os distinguiria mais? Certamente, as diferenças seriam maiores ou menores conforme o tema: economia, inclusão social, educação, saúde, transporte, infraestrutura, política fiscal, política financeira, política ambiental, política cambial, gestão, etc. Mas restam poucas dúvidas que um tema oporia um e outro governo eleito de forma radical, em 180 graus, suas políticas exteriores. De um lado, Dilma e seus parceiros bolivarianos, suas provocações aos Estados Unidos, que têm custado ao Brasil. Virá agora, nessa altura do campeonato, de um mundo globalizado, virá agora anti-imperialista de retórica, isso não faz sentido nenhum. Mas, provocações aos Estados Unidos, a questão do Oriente Médio, do Irã, as declarações, aliás, o relatório do Irã, apresentado ontem às Nações Unidas, foi acatado como informando aquilo que realmente está acontecendo com o Irã em matéria nuclear. Saudação. Saudação à ONU, saudação ao Irã. É por aí que se caminha. As declarações de Dilma nas Nações Unidas sobre o terrorista Estado Islâmico, a Rússia, no caso da Ucrânia, etc., etc., etc. Do outro lado, Aécio, que para facilitar, adotaria posturas e políticas diametralmente opostas em todos esses temas e focos. As declarações dos ex-diplomatas e principais assessores em política externa de Aécio Neves não deixam qualquer margem a dúvidas. E dizem, falam, escrevem sobre isso de forma transparente. São articulistas sistemáticos em grandes jornais brasileiros, no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, no Globo. E em debate, recentemente houve um debate entre o Marco Aurélio Garcia, que é o bolivariano, co-embaixador, que assessorou o presidente Lula e assessora a presidente Dilma, que eu conheci muito bem, foi meu professor de método
marxista, bons tempos aquele, na Universidade do Chile, na Escola de Economia, e que tem suas posições transparentes em relação ao apoio pessoal direto ao presidente Chaves e o seu regime, agora com o presidente Maduro, depois do falecimento do presidente Chaves. E por que a política externa e as relações exteriores estão fora de campanha eleitoral? Há três possibilidades para tentar entender esse aparente mistério. Uma é que ambas as candidaturas imaginam que a questão das relações exteriores está fora das preocupações e do acompanhamento das pessoas, que não tira nem dá voto. As outras duas explicações são defensivas. Dilma não toca nesse assunto por temor ao desgaste, especialmente em setores de classe média. Aécio não toca nesse assunto porque assessores políticos imaginam que isso pode situá-lo na cabeça do eleitor no campo de influência dos Estados Unidos, o que sinalizaria para a direita. Aliás, essa também não foi a preocupação de Marina em seu documento e discurso de apoio ao Aécio. Marina também se manteve rigorosamente ausente do debate, da discussão sobre política externa, embora seja um personagem internacional em matéria ambiental, especialmente na questão amazônica. O fato é que aquilo que mais antagoniza as duas candidaturas, política externa, está fora do debate, fora da campanha. Compreensível pelas razões ou estranho? Nesse dia mesmo, 15 de outubro, portanto já tem bastante tempo, eu postei mais duas notas em cima das grandes pesquisas que o GPP faz no Rio de Janeiro, no Brasil todo, mas especialmente no Rio de Janeiro, e essa realizada no dia 11 e 12 de outubro. Se a campanha não tivesse tão volátil, nós poderíamos dizer, realizadas há 11 dias atrás, é muito pouco. Intenção de voto em todo o estado do Rio de Janeiro. Dilma 44, Aécio 42. Essa diferença abriu para 10 pontos agora nesse final de semana. Pezão 45,7, Crivella 38. Abriu para 11 pontos agora nesse final de semana. Mas voltamos aqui aos leitores dos jornais. Pela ordem, Dilma versus Aécio. Não lê jornal. Quem não lê jornal, 45% votam em Dilma. Eu vou poupar vocês do vírgula. E 38% em Aécio. No Globo, como era de se esperar, Dilma 31% das intenções de voto e Aécio 56% das intenções de voto. Jornal O Dia, Dilma 43%, Aécio 41%. Extra, Dilma 44%, Aécio 41%, abriu um pouco agora. Meia Hora, Dilma 57%, Aécio 38%. Pela ordem, não lê jornal, 42 a 38 para Dilma na época. Globo 57 a 26. O Dia 42,7 a 40,5. Extra 48,2 a 37,8. Meia Hora 36,7 contra 53,2 de Aécio Neves. Como votam no Rio os católicos e os evangélicos? Pesquisa de 11, 12 de outubro. Intenção de voto em todo o estado do Rio de Janeiro, eu já citei. Pela ordem, Dilma e Aécio. Católicos, Dilma 47, Aécio 44. Abriu um pouquinho agora.
Evangélicos, Dilma 40, Aécio 40, empate entre os evangélicos. Pela ordem, Pezão e Crivella. Católicos, Pezão 59%, Crivella 26%, era de se esperar. Evangélicos, o inverso, Pezão 27% e Crivella 58%. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado mais uma vez por sua flexibilidade e sua paciência. A palavra continua franqueada. Com a palavra franqueada, o vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, eu não poderia deixar, e aqui, passando à minha frente, a simpática vice-rainha do Flamengo, vereadora Leila Maivaldi, que merecia, na verdade, um status nobiliárquico. Pela sua presença, por anos, ela começou a liderar a política no Flamengo, política comunitária, quando ela tinha 3 ou 4 anos. Hoje ela tem um pouco mais de 30 ou 40 anos e continua sendo a principal líder naquela importante região de nossa cidade. Mas agradecer a palavra franqueada pela generosa ausência de meus companheiros de trabalho, minhas companheiras de trabalho, vereadoras e vereadores. Essa é uma nota que eu postei hoje no ex-blog. O que ocorrerá com a abstenção, brancos e nulos, no dia 26 de outubro de 2014? Como vão influenciar os resultados? As pesquisas são feitas em base às informações do TSE. Aliás, presidente, eu vendo essa ausência generosa de tantos parlamentares, eu só explico de uma maneira. Nós temos hoje um comício de apoio à presidente Dilma Rousseff, aqui, não, nem dos partidários. Acabou, o desembargador Antônio Saco fez esse comentário, está resolvido pela sua precisão, sempre, aliás, há muitos anos, né? A Dilma viria fazer um comício com o presidente Lula. Depois ela disse que os compromissos dela impediam que ela iria fazer, quem faria esse comício seriam os bravos militantes do Partido dos Trabalhadores e simpatizantes. Mas, pelo que disse aqui o doutor Antônio Sá, também isso não será feito. Eu concordo com essa decisão deles. Inócuo, nessa altura do campeonato, aqui no centro da cidade, você reunir 3, 4 mil militantes para fazer oba-oba. É muito melhor fazer aquilo que o democrata está fazendo, em sentido contrário, a favor do senador Aécio Neves, que é com o seu grupo concentrado, visitando os bairros aonde as pesquisas sinalizam uma situação ainda vantajosa para a presidente Dilma Rousseff. Eu imagino que aqui no Rio de Janeiro, com esse esforço enorme do Democratas, possa ser revertido. As pesquisas são feitas em base às informações do Tribunal Superior Eleitoral, que incluem gênero, quem informa quantos homens e quantas mulheres é o próprio TSE no cadastro dele, idade dos eleitores, local da votação. Os demais recortes são feitos em base censitária pelos institutos de pesquisa, que é nível de instrução, nível de renda, que é religião, etc. Isso é feito pelos institutos, esse recorte, em base censitária. Dessa forma,
a base das pesquisas, atenção, a base das pesquisas é o total do eleitorado, incluindo, portanto, o que na urna se saberá em relação a brancos, nulos e abstenção. A abstenção é pesquisada também. O Instituto de Pesquisa não sabe quem não comparecerá. Quando ele põe a pesquisa e ele define a amostragem, ele pega todos os eleitores inscritos. Quando as tendências do eleitorado são estáveis, a abstenção não altera os resultados das pesquisas de opinião. Mas quando a intenção de voto dos eleitores é volátil, a abstenção pode mudar tudo. E se a volatilidade é grande, até mesmo os brancos e nulos podem mudar no dia da eleição. Mudar em dois sentidos: decidir votar, ou os que decidiam votar nas pesquisas, na hora do voto, anular ou votar em branco. Segundo o Datafolha, 15% dos eleitores, comentei isso ontem também, decidiram em que presidente votar no primeiro turno de 2014, na véspera e no dia da eleição. Esse número tende a ser menor agora, com apenas 2 candidatos. Tende, mas com menor. Vamos aos números. As pesquisas de intenção de voto no segundo turno vêm dando uns 10% de brancos e nulos, mais de 3 vezes a diferença entre Dilma e Aécio. Vem dando mais ou menos 10%, mais de 3 vezes a diferença entre Dilma e Aécio, é na casa dos 3 pontos. E fazem abstração, as pesquisas fazem abstração, como é natural, não podia ser de outra maneira, da abstenção, mesmo sabendo que essa abstenção estará próxima a 20%, supondo, como tradicionalmente ocorre, que não influencia o resultado da eleição. Quando você tem um quadro estável de tendências, tudo bem, mas será que agora nessa eleição ocorrerá a mesma coisa? O que ocorreu nas últimas 3 eleições? Em 2006, no primeiro turno, os votos brancos e nulos foram 8,4% e a abstenção 16,75%. No segundo turno, os brancos e nulos caíram para 6%, mas a abstenção cresceu para 19%. Em 2010, no primeiro turno, os brancos e nulos foram 6,7% e a abstenção 18,1%. No segundo turno, os brancos e nulos cresceram para 8,6% e a abstenção subiu para 21,50%. A previsão, tomando essa série de eleições, é que a abstenção no segundo turno agora seja maior do que foi no primeiro turno. Olha outro problema aí de precisão. Em 2014, no primeiro turno, os brancos nulos atingiram 9,6% e a abstenção 19,4%. Tomando as últimas eleições, essa abstenção deve ser maior agora no segundo turno. Estamos falando de uma diferença hoje, pelos institutos de pesquisa, de 3 pontos apenas. Como a campanha em 2014, no segundo turno, muito mais disputada e polemizada, é provável que a abstenção seja próxima à de 2010, quando a eleição ainda não estava completamente definida, uns 10 dias antes da eleição, ou seja, 21,5%. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Mas a tendência dos votos brancos e nulos não se pode prever em função das agressões recíprocas. Suponhamos que os 9,6% do primeiro turno se repitam. Agora vem aqui uma álgebra que eu faço, o que interessa é a minha conclusão. Pode ser verdadeira, pode não ser, mas, enfim,
é parte dos estudos que eu vou fazendo na minha casa, depois dos sofridos jogos do Botafogo. Que, aliás, mais um ocorrerá hoje, em Curitiba, em que o Botafogo precisa empatar. E digo, presidente, no último jogo do Botafogo, por incrível que pareça, contra o Sport Recife, eu no segundo tempo torcia para ficar empatado. Imagine, aqui no Rio de Janeiro, eu, César Maia, botafoguense desde que nasci, torcendo para empatar com o Sport Recife, aqui no Rio de Janeiro, hoje eu também vou torcer para empatar com o Curitiba. E Deus Nosso Senhor sabe lá quais são os seus desígnios e é o que nos cabe a nós, sofridos, mas empedernidos, persistentes, torcedores do Botafogo. Voltando ao texto, fazendo os ajustes. 25% dos eleitores não influenciarão o voto válido pelas contas que eu apresentei. Supondo que metade da abstenção é compulsória, como compulsória? Doentes, muito idosos, estão ou moram fora do seu registro eleitoral, presos, etc. Esses 20%, bem, delinquentes também, que não podem se apresentar na hora da votação, porque se apresentam e não retornam para casa. Supondo que os brancos nulos sejam os mesmos eleitores das pesquisas de intenções de voto, aqueles 18% da diferença baixam para 9%. Usando como referência uma série de eleições, os números de um ou outro candidato só podem sinalizar favoritismo e vitória. Fiquei aqui, quando eu escrevi isso, ontem à noite, hoje de manhã já fiquei aqui meio apreensivo. Só podem sinalizar favoritismo e vitória se as pesquisas finais indicarem uma vantagem de pelo menos 5 pontos sobre os votos totais. Ou seja, se aquela tendência do Datafolha, de ontem e anteontem, se ela incidir, aí você pode ter um quadro de favoritismo. Pode. Nas pesquisas já publicadas do Datafolha e Ibope, essa vantagem ainda está em torno da metade dos 5%. Ficando nessa metade, só a urna nos dirá quem venceu. Mas se houver uma abertura de um lado ou de outro, aí se poderia dizer, há um favorito. Espero que seja o senador Aécio Neves, que o Democratas apoia, está na rua apoiando, defendendo e pedindo aos eleitores a reflexão final e o voto deles para o nosso senador Aécio Neves. Muito obrigado, senhor presidente. Infelizmente, 15 horas eu tenho que dar uma entrevista sobre a vida de Brizola. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Edson Zanata, senhores vereadores, vereadoras, assessores, imprensa, técnicos, funcionários da casa, telespectadores da TV Câmara, boa tarde. Cumprimento a todos e a todas. Eu queria abordar um tema, e quero abordar um tema que eu acho que é importante, principalmente com o continuar da análise que eu vou fazer, não só sobre o que eu direi no início, mas com aquilo que eu pretendo concluir e que eu acho tão importante. Eu tenho pensado muito e às vezes lido também em relação a sintomas que são persistentes e são sinais de alerta e que precisam ser investigados, sintomas médicos que às vezes passam despercebidos e que eu acho que têm importância muito grande para que a gente analise desde o início. O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura de qualquer doença. Mas para descobrir o problema a tempo, é importante prestar atenção aos sinais de alerta que o corpo dá. Sintomas persistentes como tosse, febre, diarreia, devem ser avaliados por um médico. Eu acho que isso aí é importante e muitas vezes as pessoas postergam essa ida ao médico ou não conseguem ir ao médico, e isso acontece com uma frequência muito grande. E
em muitas situações, os problemas são exacerbados e pioram esses sintomas. Nós temos alguns exemplos, e um deles é a rouquidão, que muitas pessoas, às vezes, acham que é algo natural e que não traz nenhum problema. E, muitas vezes também, você vai ao médico por um problema e, quando acaba, você é diagnosticado por causa de algo que você está apresentando. E eu estou citando muito a questão da rouquidão, porque eu soube de um caso de alguém que foi a um oftalmologista, e é uma leitura que eu fiz, e apresentava a voz rouca. Após investigar o sintoma, e isso foi orientado por sorte por um oftalmologista, essa pessoa recebeu o diagnóstico de um câncer de laringe e precisou retirar todo o órgão e as cordas vocais, e isso, se não tivesse sido feito, provavelmente essa pessoa iria a óbito. Segundo o pneumologista Roberto Stirbulov, se a rouquidão demora mais de 10 dias para passar, principalmente em pacientes que fumam, é importante ir ao médico. Além da voz rouca, é preciso observar também outro sintoma, que eu acho que as pessoas devem ficar atentas, que é a diarreia. Se persistir por mais de 30 dias, pode indicar infecções, parasitoses e outros problemas sérios, como explicou o infectologista Caio Rosenthal. Outro sintoma comum, mas que muita gente acaba não dando atenção, é a tosse. Se ela dura mais de 15 dias, pode ser sinal de problemas como asma, rinite, sinusite, refluxo, tuberculose ou ainda coqueluche. Nesse último caso, no entanto, é importante identificar o tipo de tosse. A característica da coqueluche é que, se a tosse for comprida, se ela for longa, seguida de uma inspiração profunda no final e um som agudo, é um sinal de alerta. E isso é importante que a gente saiba, e quando ocorre nas crianças, a gente tem que avaliar se essa criança foi vacinada. Então, a criança é vacinada no 2º, 4º, 6º mês, e aí ela é vacinada contra o pertussis, né, que é ou a coqueluche, e essa vacina, no correr do tempo, ela vai perdendo o seu número de anticorpos contra a doença, e na adultice, às vezes, você não tem condição de ter como se defender da coqueluche. Eu queria ainda fazer um outro comentário em relação à tosse, que foi o último tema que eu abordei. A tosse, muitas vezes, não tem nada no pulmão, não tem nada nas vias aéreas superiores, exceto nos seios da face. E a sinusite é um sintoma que, nos casos de tosse persistente, tem que ser buscado, é um sintoma que tem que ser procurado. Outra coisa que às vezes passa despercebido por alguns colegas médicos é a questão do refluxo. É comuníssimo em algumas crianças que têm refluxo gastroesofágico, que tem o RGE, elas têm aquela tosse persistente, faz todo tipo de formas que o médico dispõe para fazer o diagnóstico, mas se ele esquecer que há a possibilidade de ser um refluxo, aquilo ali vai persistir, mesmo porque, se você fizer raio-x do tórax, fizer raio-x do seio da face, você não vai chegar ao diagnóstico. Então, é importante que o médico pense. E as alergias respiratórias, que são comuníssimas e muitas vezes também são subdiagnosticadas, e às vezes, somente com um bom controle de alergeno, você já melhora substancialmente a questão dessa tosse, dessa alergia. Então, evitar poeira, evitar mofo, evitar talco, evitar inseticida, evitar espirais, lã, perfume, loção, colônia, shampoo. A pessoa fazendo esse shampoo, fazendo o condicionador sem essência, essa pessoa vai ter uma chance grande de diminuir a possibilidade de ter as alergias respiratórias, inclusive a asma brônquica. Nos casos mais sérios, obviamente, tem que ser feita a testagem para ver qual é o fator que está desencadeando a asma, mas, de qualquer forma, a pessoa vai ter que evitar os principais alergenos.
Logicamente que a febre é algo que já assusta todas as pessoas, mas também é bastante comum, como lembram, sempre nós médicos também ficamos muito atentos, não só os pacientes, mas fica mais preocupante se persistir por mais de 7 dias e passar de 37,5 graus. Uma febre de um dia sem nenhum outro sintoma associado, não existe tanta atenção e não permite um diagnóstico. Caso contrário, é bom procurar um médico. Eu queria até acrescentar, eu vi no texto aqui, que no caso a febre de um dia, mas a febre de um dia, de 2 dias, 3 dias, sem uma queda do estado geral, e não é só de um dia, como o texto que eu acabei de ler, ele mostra, mas a febre de 2, 3, 4 dias, se porventura essa febre não tiver, não levar a uma queda do estado geral da pessoa, da criança ou da pessoa que está com aquela febre, não preocupa tanto. Então, o grande gancho que eu sempre fico muito preocupado é quando há uma queda do estado geral. Uma pessoa que tem uma febre, ou que tem uma diarreia, ou que tem uma tosse, mas o seu estado geral fica comprometido, ela tem que ficar mais atenta. Se ela é uma criança que fica caidinha, que fica no canto, é algo que a gente não pode deixar de fazer uma investigação mais profunda. Obviamente, nós temos aí agora várias doenças, né? Inclusive agora, nós, na primavera, né, nós temos algumas doenças que são sazonais, e eu estou dizendo na primavera, né, que é uma fase que apresenta muitos casos de varicela, ou a própria pertussis, que é a coqueluche, e outras viroses, e que são próprias, as doenças são próprias dessa fase da primavera. Ficar atentos quando tiver a criança ou a pessoa estiver doente, evitar principalmente quando tiver febre ou tiver um sintoma infeccioso, evitar os locais que tem muita gente, porque a pessoa já está com a sua imunidade deprimida, já está com os seus soldadinhos ali em menor quantidade, porque está batalhando contra uma doença. Vai para um lugar que fica sujeito a ter outras pessoas com outras doenças, isso pode ser deletério. E também tem que se preocupar com o outro, porque se você está doente, você não deve ir para locais que tenha muita gente, porque você pode contagiar outras pessoas. Então, eu acho que é esse o que eu queria dizer. E encerro, senhor presidente, e por isso que eu no início disse que a conclusão é algo que me fez fazer esse discurso hoje nessa tribuna, é que nós temos que ter chances de ir ao médico. Eu acho que as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, que não têm plano de saúde, elas têm que ter chance de ir ao médico. Então, não pode acontecer de chegar numa determinada unidade de saúde e nós não termos os profissionais que estão lotados lá, exercendo as suas atividades. E hoje, quando eu me dirigia para a Câmara, eu soube de um caso que me deixou muito preocupado, que na UPA de Irajá, e aí isso eu ouvi no rádio, né, eu ainda não soube com detalhes a questão, teriam 5 pediatras de plantão e 2 clínicos. E as pessoas que foram buscar socorro, só tinha um pediatra e um clínico. Então, eu acho que isso é uma questão de gestão séria. Eu acho que a direção da UPA de Irajá, ela deve procurar saber por que esses profissionais não foram, e eu nunca vou admitir, mesmo sendo médico, que o profissional deixe de exercer a sua atividade se ele naquele dia está lotado para fazê-lo. Eu acho que isso é algo que a gente não pode admitir, porque seria muito ruim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que está com a palavra a direção da UPA, eu acho que está com a palavra a Secretaria Municipal de Saúde para poder verificar por que esses profissionais não estavam lá. Senão, não vai adiantar esse alerta que eu fiz hoje. Se nós estamos precisando de ter cuidados médicos e chegamos no local e o médico por essa ou aquela razão não estava presente, nós não vamos saber qual é a razão que levou essa pessoa a procurar a unidade. E não adianta também a gente gastar o verbo aqui, se porventura chegar
nos hospitais e nas clínicas da família, nos postos médicos, e o médico que era para estar lotado naquele dia, ele não estava trabalhando. Com a palavra, as direções e a Secretaria Municipal de Saúde dos diversos locais. Um abraço. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o vereador César Maia, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, agora eu estava dando uma entrevista, um trabalho que está sendo feito por uma mestranda de Ciência Política da PUC, a respeito do governador Brizola. Por coincidência, no dia do passamento do Dr. Cibíris Viana. E procurava lá lembrar alguns momentos. Um deles eu disse aqui, foi do Brizola que partiu a ideia de deixar sob a gestão da Fazenda, da Secretaria de Fazenda, a parte de finanças tributária, como é própria das Secretarias de Fazenda, e também a parte orçamentária. É deixar debaixo de um comando as receitas e as despesas. Me lembro, pouco tempo atrás, numa entrevista que deu o doutor e professor Everardo Maciel, que foi brilhante secretário da Receita Federal do presidente Fernando Henrique Cardoso, em que cobraram dele que no tempo que ele foi secretário da Receita Federal, a carga tributária brasileira cresceu muito. E o professor Everardo Maciel, ele respondeu dizendo, não fui eu que aumentei a carga tributária, foi o governo que aumentou as despesas, eu apenas acompanhei as despesas para não vir um déficit fiscal muito grande, que não veio. Se você deixa o orçamento de um lado, como é o caso do Brasil, em quase todos os governos, e você deixa as receitas do outro, fazendo do outro, é inevitável que, de um lado, o orçamento vai ser gasto, você gasta o orçamento, mas não necessariamente gasta os recursos que você tem disponíveis. Depois você vai descobrir, bem, eu estou com déficit, de onde que eu vou tirar o recurso? Eu vou me endividar, eu vou atrasar, não vou pagar. Então, quando é o secretário de Fazenda, ou a secretária de Fazenda, foi meu caso, no primeiro governo, e no segundo com a Maria Silva, no segundo com o doutor Francisco Almeida Silva, quando tem receita e despesa debaixo de sua gestão, é natural que compatibilize uma coisa com outra, porque na hora que o conjunto do corpo diretivo da Secretaria de Fazenda se reúne, em que a parte de orçamento mostra que as despesas vão numa certa velocidade, a parte de receitas diz, mas vai pagar com quê? Com dívida? A dívida, as despesas não pagas, significam o atraso com fornecedores, com empreiteiros, com funcionalismo, significa a desmoralização do governo. Vimos agora em São João de Meriti o que aconteceu. Me lembro quando faleceu, anos atrás, o prefeito de Saquarema e assumiu o vice-prefeito. Saquarema não pagava salário, estava atrasado com tudo. Ele me procurou e eu disse para ele, vem cá, você quer resolver o problema ou quer enrolar? Se quer resolver o problema, eu te forneço uma equipe. Agora, se está nessa situação dramática que você está dizendo, o remédio vai doer. Você tem que compatibilizar as duas coisas. Se você não tem por onde
incrementar a receita, você tem que ajustar as despesas. Assim foi feito, e até mais rapidamente do que eu imaginava. Eu tive uma outra experiência dessa, também com a mesma equipe, em São João de Meriti. Em 90 dias, São João de Meriti, o prefeito recebeu com lixo na rua 90 dias, uma coisa dramática. Com servidor atrasado há 120 dias, esse mesmo São João de Meriti. A equipe foi lá, eu disse, atenção, a equipe está aí, mas vai ter autonomia para trabalhar. A gente vai te entregar a prefeitura limpa, equilibrada. Em março, final de março, a prefeitura estava limpa e equilibrada. Aí, o prefeito resolveu fazer malabarismo. Aí a equipe me procurou e eu disse, sai todo mundo. Nosso problema aqui é compatibilizar a receita com despesa. E me lembro, isso eu repito sempre, eu tive a sorte, a ocasião, a oportunidade de trabalhar por muitos anos como convidado da Fundação Friedrich Ebert, que é a fundação do Partido Social Democrata Alemão. E ali nós tivemos alguns vetores de aprendizado. Um dos vetores de aprendizado era a governança, importantíssimo. Outro vetor de aprendizado foi as questões de pós-modernidade aplicadas à política, também muito importante. E a outra questão é a questão de gestão fiscal, sempre está no dia a dia das discussões, do debate, déficit público, essa coisa toda. E eu aprendi ali com eles uma coisa que se resume em uma frase, que eles diziam e repetiam, como um karma. E no governo, política se faz com despesas, política não se faz com receitas. Então, a gestão da receita tem que ser uma gestão técnica e que as despesas têm que ser compatíveis. Mas quais as prioridades? Isso é uma questão de política de governo. É até bom o gestor das finanças, não tem nada a ver com isso. Agora, tem que ver com a compatibilidade entre receitas e despesas. O fato é que, às vezes perguntavam para mim a respeito de que o Brizola era um político 24 horas por dia e, portanto, que a minha gestão na área fazendária, que foi elogiada na época e tal, ela se devia a mim. Eu disse, não. Se você disser, a operação se deve a mim, é verdade. Agora, quem desenhou, quem teve essa formatação, que desenvolveu no Rio Grande do Sul, que foi a melhor gestão do Brizola na vida toda dele, foi o governo do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma. E, para mim, na medida que ele desenvolve aquela estrutura de planejamento e administração, desenvolve a estrutura de fazenda, incorporando orçamento e finanças e parte tributária, e aplica esse modelo aqui, eu acho até, sem querer aqui me elogiar, mas eu fui um bom executor da política traçada pelo governador Brizola, ali. Isso eu vinha dizendo agora para a menina, no final, para a mestranda, e a mestranda fez algumas perguntas, né? Uma dizendo que grande contribuição Brizola tinha dado ao processo político brasileiro. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, que foi o Brizola. E o que é essa campanha eleitoral e o que esses debates têm em referência ao Brizola? Isso é muito simples. Educação. A primeira vez que o tema educação surge como política numa campanha eleitoral e numa gestão de governo, foi com Brizola, em 82 na campanha eleitoral, e depois com Brizola e Darcy no governo. Os CIEPs. Eu vejo os programas do governador Pezão, do senador Crivella, da Dilma, da presidente Dilma, do senador Aécio Neves, e educação integral. Prometemos que até o ano tal virá educação integral. Enfim, quem trouxe essa discussão para o cotidiano da política
E para a campanha eleitoral, foi o governador Brizola. Outra questão que ela me perguntou, fazendo memória, era o que eu poderia, assim, de um fato, de um evento, de uma formulação, destacar do governador Brizola. Eu era secretário de Fazenda, toda a parte de execução orçamentária de todas as secretarias de Estado, todas elas, educação, saúde, todas vinham para a Secretaria de Fazenda, que é quem tinha orçamento. E eu despachava com o governador Brizola, noite, madrugada, todas elas. Despacho de horas. Chegava lá umas 10 horas da noite, saía de lá 3, 4 horas da manhã. Era uma pilha imensa de processos. Porque quando os secretários despacham diretamente, o secretário de Fazenda despacha os assuntos que são atinentes à sua pasta. O Brizola pedia que eu colocasse os processos abertos, um em cima do outro, abertos, na página da rubrica dele, que tinha um carimbo em que o secretário de Fazenda assumia a responsabilidade por tudo aquilo que estava escrito. E o Brizola dizia, são dois céus, são duas pilhas. Do lado de cá, é aquilo que eu posso mudar. Vai fazer um investimento, ele pode fazer outro. Esse programa vai crescer mais do que o outro, eu posso mudar. Tudo aquilo que eu não puder mudar, despesa de pessoal, pagamento de luz, pagamento de gás, de tele, essa coisa toda, coloca do lado de lá. E ele vinha, ele usava uma caneta da Varig, que ele usava sempre. A Varig mandava para ele uma caixa de canetas da Varig. Ele pegava esse dedo mindinho aqui, ficava no alto, ele pegava a caneta e ele vinha com aquele L dele e jogava para o lado, para o lado, para o lado, para o lado, ia jogando. Aquela coisa caía no chão, ele chamava o secretário dele, que reunia, mandava botar no meu carro, e a outra ele ia puxando. A outra era uma pilha pequenininha. Essa, que era compulsória, era uma pilha muito grande. E ele vinha cada uma delas e anotando. Fez apenas uma mudança. Ele dizia, César, quanto eu posso investir por ano? Eu disse, governador, isso depende muito do momento, da situação. Eu disse, não, César, não vem com essa conversa de economista. Eu quero um valor fixo, mesmo que proporcional. Naquela época, os governos estaduais, municipais, os mais importantes estaduais, capitais, eles emitiam títulos públicos. No caso do Rio, eram chamadas carioquinhas. Então, o serviço da dívida dos títulos públicos era um serviço que era rolado com a emissão de novos títulos. E a dívida ia crescendo, não tinha desembolso. Eu dizia, governador, faz o seguinte, toda a parte relativa ao principal é uma questão fazendária. Toda a parte relativa ao serviço, o valor correspondente ao serviço será para nós, para o senhor, para mim, aquilo que o senhor pode investir com liberdade. Aonde o senhor quiser, nem precisa me perguntar. O senhor basta me perguntar quanto nesse trimestre nós teremos de valor correspondente ao serviço da dívida. Você me informa e eu executo. Me lembro um dia, e o governador, depois o governador Marcelo Alencar, tratava desse assunto, repetia esse assunto, que o governador Marcelo Alencar dizia que eu era muito submisso ao Brizola. Ele dizia assim, e ele dizia, ô César, na hora que o Brizola chega e apresenta para você um programa de 350 CIEPs e te pergunta assim, dá para mais? E você vai e diz para ele, dá para 500 CIEPs? E ele diz, está confirmado, 500 CIEPs. Ô César, você fez cálculo para aquilo? Eu disse, claro, você acha que eu ia chutar 500 CIEPs sem ter dinheiro em caixa? Então, a gente tinha esse tipo de tabulação a respeito das despesas que ele podia contar para investimentos. Por isso que foi um governo que fez uma quantidade contínua muito grande de investimentos. Não tinha essa história de que a obra parou, não tinha essa história de que
precisamos suspender, os recursos não são suficientes para retomar daqui a 3 ou 4 meses, como nós vemos isso no cotidiano da administração pública. A gente vê nos programas eleitorais, a nível estadual, a nível federal, que a obra está parada, a obra não continuou. Aí diz assim, é falta de planejamento. Bem, não deixa de ser, mas não é falta de planejamento de governo, é falta de planejamento fiscal. Estou falando de 1993, com uma inflação ainda enorme, muito grande, se conseguia, não era eu, era a equipe da Maria Silva, Wagner Ardeu principalmente, que era um calculista de primeiríssima qualidade, eu acho que hoje ele é vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, se conseguia, através da atualização da inflação projetada, se conseguia fazer um fluxo de caixa da Prefeitura do Rio de Janeiro, que em 18 meses, fluxo de caixa de 18 meses, que no 18º mês, os erros eram milimétricos. Com isso se sabia rigorosamente o que se podia gastar. Nada, rigorosamente nada, parava por falta de recursos. O caso tão polêmico da Cidade da Música, da Cidade das Artes, eu deixei em caixa os recursos para completar a Cidade da Música. Mas que eu deixei tão generoso o César Maia, prefeito. Não, é que aquilo ali estava planejado, programado, o orçamento liberado com os recursos correspondentes. E, portanto, quanto a obra caminhava, se ela caminhasse com uma velocidade maior, ela ia usando os recursos que já estavam previstos. Menor, os recursos ficavam à disposição, enfim, de uma recuperação ou de uma aceleração do programa. Me lembro, por exemplo, que quando houve um conflito que eu presenciei, um conflito bastante delicado entre os desembargadores e o governador Brizola. Conflito esse que ele me chama no Palácio Laranjeiras para ficar ao lado dele, mas antes, olha que coisa interessante, os jovens magistrados, bem, vereadora, parabéns pela vitória, os jovens magistrados, eles tinham uma associação, cujo presidente da associação era o atual ministro Luiz Fux. O juiz Luiz Fux me procurou e disse, vamos sentar aqui, porque esse conflito é um conflito institucional e da maior gravidade. Vamos sentar e vamos ver o que no limite o Estado pode conceder. Eu vou me encarregar de levar aos desembargadores esse limite. E você vai se encarregar de levar ao governador Brizola esse limite. Uma reunião que começou muito difícil, até constrangedora, foi resolvida. Me lembro quando os funcionários da saúde realizaram uma grande assembleia no Clube Municipal, a qual convidaram o Brizola. Brizola foi. Brizola era um político corajoso, botava a cara. Me chamou antes na casa dele e disse, vamos ver isso daqui. O pleito deles é esse. O que a gente pode conceder? Disse, governador, se a gente, com aquela inflação muito grande que existia, se a gente enrolar 3 meses, a gente concede tudo. A gente quebra o valor do nominal no valor real. Assim foi. Quando chegou no Clube Municipal, a gente toda, e como é, Brizola, vai e tal, e aí ele vai e disse, olha, eu vou considerar aqui. E, portanto, esse pleito de vocês vai ser rigorosamente executado. Realize, secretário de Fazenda. As pessoas levantaram e cantaram o hino nacional. Aquela lei devia ter sido filmado. Tá certo? O que significa uma gestão política dentro de uma área conflitiva por um governante do tamanho da dimensão do governador Brizola. Era isso, presidente. Muito obrigado. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento,
Passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria que o senhor verificasse quórum, por favor. Solicitado pelo vereador Tio Carlos a verificação de quórum. Solicito aos senhores vereadores que assumam as suas bancadas. Primeira bancada. 4 senhores vereadores. Segunda bancada. 1 senhora vereadora. Terceira bancada. 1 senhora vereadora. Quarta bancada. 2 senhores vereadores. Mesa. Fora da bancada, mais 3 senhores vereadores. Mesa 1. 12 senhores vereadores presentes. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.